Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Estamos nesse culto, primeiro domingo de março de 2021, culto especial por dois motivos. Primeiro, porque é para o louvor e adoração ao Senhor. Isso é para toda a atividade que a igreja faz. Em primeiro lugar, é louvor e adoração ao Senhor. Mas também é um dia, é um culto de celebração da ceia do Senhor. Nós estamos hoje voltando aos cultos presenciais, também na parte da manhã, antecedida a EBD, a Escola Bidominical, mas vamos manter os cultos virtuais pelas redes sociais em respeito, em consideração e para atender aqueles irmãos que estão no grupo de risco, que ainda não tendo sido vacinados, não podem sair do isolamento social. Por essa razão, nós estamos tendo agora pela manhã o culto na congregação da Pio da Barra em Duque de Caxias, no nosso espaço físico, mas também vamos manter o culto virtual, digamos assim, por causa desse grupo especial de irmãos e atendendo aqueles outros que não fazem parte da nossa congregação, não estão em nenhuma igreja, mas podem ser abençoados com a palavra de Deus. Como disse, hoje também vamos celebrar a ceia do Senhor, tanto na sede, digamos assim, da nossa congregação, como também por meio das redes sociais, também em função daqueles irmãos e irmãs que não podem se deslocar. Então, nós vamos orar nesse momento, entregando a Deus este culto, para que este culto seja marcante. É a retomada, digamos assim, já que no mês de janeiro nós não celebramos a ceia. Em fevereiro nós tivemos a ceia no espaço aqui da sede, mas como nós estamos atendendo também aos irmãos que estão nesse grupo de risco, nós queremos também ser bênçãos na vida deles. Vamos então orar, pedir ao Senhor para que Ele fale ao seu, ao meu, ao nosso coração pela palavra dEle. Eu quero então antes lembrar aqui de um texto para nós suplicarmos ao Senhor, o Salmo 55, verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Vou repetir. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. E hoje nós estamos vendo algumas pessoas que estão cansadas, fadigadas, exaustas, alguns com transtornos mentais em função da Covid, o desemprego, a falta de recursos. São pessoas que estão com ansiedade, com crise de pânico, angustiadas, estão com medo não só do presente, mas do futuro. São pessoas que estão, embora num ambiente seguro, estão se sentindo inseguras diante das coisas que não podem controlar. E essa é uma das razões que gera insegurança, quando as coisas fogem ao nosso controle. Meu querido, minha querida, as coisas podem fugir ao nosso controle, mas jamais ao controle do Senhor. Então, lance sobre Ele as suas preocupações, porque fardo é exatamente isso, as preocupações da vida. Vamos orar. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, nesta hora, louvado e adorado seja o teu santo nome, pelo teu cuidado, pela tua bondade, entregamos em tuas mãos este culto, para que tudo quanto nele acontecer, seja para o teu louvor e tua glória. E hoje, ó Deus, quando estamos reunidos, não só no espaço físico, mas de modo virtual, nós também estamos desejosos de celebrar a ceia e o faremos segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Abençoa cada um de nós, glorifica o teu nome em nosso coração, é o que nós pedimos e já te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco nós teremos a mensagem, como você pode ver aí, nesta série de mensagens, Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. Vamos então ter uma participação musical antes da mensagem da palavra de Deus.
E quero lhe informar, você que é membro da PIB da Barra Edu de Caxias, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, não só no espaço físico, você que pode se deslocar para a congregação, para o nosso endereço, mas se por acaso você não pode, você pode fazer a sua entrega do dízimo e da oferta de modo pelas transações financeiras. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152 dígito 1 e chave Pix prclarkbarros@gmail.com. Faça a sua entrega, doe a sua oferta para que juntos possamos avançar na obra do Senhor. Quero lembrar que agora vamos ter uma participação musical e que você prepare o seu coração para a mensagem que virá em seguida, também com a celebração da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou.
Muito bem, Deus preparou o seu coração para ouvir a palavra dele nesse momento, e eu então quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. Esse é um texto muito interessante, digamos assim, para alguns, a última das parábolas que Cristo contou sobre o reino de Deus. Alguns contestam, alguns dizem que essa última referência que Jesus fez sobre o reino de Deus, numa espécie de conclusão desse conjunto de parábolas, não é considerada uma parábola, mas eu acredito, pelo contexto, é sim uma parábola, e aí dando um total de um número expressivo de parábolas que Jesus contou, e a gente vai ver então aqui essas parábolas. Alguns dizem que são no total 7 parábolas, ou melhor, 8 parábolas, considerando aí essa última referência. Bom, então vamos ler a palavra de Deus e logo em seguida vamos meditar na mensagem. Mateus capítulo 13, versos 51 e 52, diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Então ele lhes disse: por isso, todo mestre instruído quanto ao reino dos céus é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Muito bem, essa parábola que Cristo contou é muito interessante porque, como disse, é uma conclusão. Ele contou uma série de parábolas e cada uma delas apontando, destacando algum aspecto do reino de Deus. Conforme a última parábola que foi mencionada em nossa mensagem, que foi da rede lançada ao mar, eu lembro agora que naquela ocasião 2 parábolas estão relacionadas à escatologia. As demais parábolas têm a ver com as coisas da vida do homem sobre a face da terra e o seu modo de viver. Mas tanto a do joio quanto a da rede lançada ao mar tem um aspecto escatológico. Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui a respeito desse texto de Mateus 13, 51 e 52, e esse texto começa com uma pergunta. Qual foi a pergunta que Jesus fez para os seus ouvintes após ter contado tantas parábolas sobre o reino? Vocês entenderam todas essas coisas? Ou seja, tudo que Cristo havia falado até aquele momento não eram palavras ou histórias simplesmente para deleitar os seus ouvintes, para entreter seus ouvintes, para que eles fossem sabedores de alguma coisa nova. Não era só uma questão de algo novo ou um conhecimento extra, não era apenas uma informação de coisas do cotidiano. Havia um propósito, havia uma mensagem, havia uma lição, havia digamos assim, um ensino para a eternidade. Vocês entenderam essas coisas? E ele coloca aqui todas essas coisas, todas as parábolas que Cristo contou tinham um propósito. Lembra que eu comentei quando eu preguei a primeira parábola, sobre a primeira parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ao final da maioria das parábolas que ele contou, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quer entender o que eu acabei de falar? Medite, gaste um tempo, reflita, considere. Então, nós só vamos entender a palavra de Deus na sua, digamos, profundidade, na sua mensagem mais profunda, se nós realmente gastarmos tempo meditando nela. Quando eu digo gastar, não é perder, mas investir tempo. Se você se dedicar, ontem eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Aquilo que nós consumimos, ou melhor, aquilo que consome o nosso tempo é o que acaba controlando a nossa vida. O que consome o nosso tempo é o que controla a nossa vida. E aí eu creio que essa frase que eu vi ontem nas redes sociais nos faz lembrar daquilo que Cristo falou em Mateus capítulo 6, verso 21. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você considerar algo muito importante, para esta coisa você vai se dedicar. Você vai correr, você vai para onde você tem grande desejo
que você considera precioso? Bom, Jesus então fez essa pergunta: vocês entenderam todas essas coisas? Qual foi a resposta dos ouvintes? Sim, responderam eles. Sim, nós entendemos. Todas as parábolas que até aquele momento foram 7 contadas por Jesus, Jesus cobrou deles se eles estavam entendendo. E a resposta foi afirmativa. Sim, nós entendemos. Mas Jesus então fala algo muito interessante, concluindo esse conjunto de parábolas. O verso 52 diz assim: ele lhes disse, por isso, ou seja, em função de tudo que foi dito, já que vocês entenderam, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, ou seja, mestre da lei, na tradução literal, na língua grega, é escriba. E o escriba era alguém, era uma pessoa douta. Porque naquela época, meu querido, minha querida, naquela época, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo sabia escrever. Havia um grupo realmente privilegiado dos que podiam ler e escrever. Não era à toa que nas sinagogas, aos sábados, muitas vezes o ambiente ficava cheio, porque as pessoas, a maioria não sabia ler, não sabia escrever, e tinha uma outra questão que demandava a ida à sinagoga, que era a escassez dos materiais dos livros. Eram poucos os livros. Então, poucos livros, poucos liam, poucos escreviam. Então, os escribas era um grupo, se constituíam num grupo privilegiado, daqueles que podiam ler e escrever. E, em função disso, podiam ensinar. Pois bem, então Jesus diz, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus. Tem muita gente que pode falar de física quântica, tem muita gente que pode dar aula de matemática, pode falar sobre coisas, sobre conhecimento, sobre a ciência. E não é errado, não. Você tem que saber. Hoje, as universidades apresentam um leque muito vasto de conhecimento, cada vez mais específico. Antigamente, o clínico geral era aquele que era considerado o sabe-tudo. Hoje, além do clínico geral, que é uma profissão muito importante na área da medicina, tem os especialistas. Antigamente havia o cardiologista, mas hoje, além do cardiologista que conhece o coração, como funciona, a sua forma, também existem os especialistas. Eu soube recentemente que na área da ortopedia há especialistas em partes específicas do corpo, dos dedos, da mão, do tornozelo, do pé e assim por diante. Então o conhecimento tem se multiplicado, de acordo com Daniel capítulo 12, Deus havia falado para o profeta. Então, mas a pergunta não é o quanto você sabe sobre determinadas coisas, que é muito importante, repito. A questão toda é o que você sabe sobre o reino de Deus, o que você sabe sobre Jesus, o que você sabe sobre a Bíblia, a palavra de Deus, o que você conhece a respeito sobre Deus, o que você sabe. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo disse, os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais, e nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Como assim? Os gregos buscavam conhecimento e os judeus sinais, e então o Evangelho apresenta Jesus crucificado, que era um escândalo. Como é que alguém, já que a cruz é a morte de alguém criminoso, de uma pessoa que cometeu um crime, como é que você e eu podemos ser salvos por um ato de uma pessoa condenada? Pois é, Jesus morreu por nossos pecados, e o conhecimento que você e eu precisamos ter de Deus vem por meio de Jesus. Cristo falou, todo mestre da lei, todo escriba, instruído sobre o reino de Deus. Louis Pasteur, que um dos maiores estudiosos sobre a biologia, fundador do Instituto Pasteur, digamos assim, lá da França, ele disse uma frase muito interessante: um pouco de conhecimento afasta o homem de Deus, mas muito conhecimento o aproxima de Deus. Tem gente que sabe pouco
e se acha sabedor de muita coisa, e aí se ufana, se orgulha, é cheio de empáfia, cheio de altivez, e se distancia dos demais, o que é humilhar os outros, e não se volta para Deus. Mas quando a pessoa estuda muito, sabe muito, vai chegar a hora que ela vai dizer, quer saber, eu não tenho mais explicação. Isso foge ao que é lógico, só Deus pode explicar. Me lembro da origem da palavra metafísica. Teve um estudioso de muitos anos atrás, centenas de anos atrás, chegou uma hora que disse, olha, daqui em diante a física não pode avançar, isso vai além da física, e foi criada a frase metafísica, vai além daquilo que é tangível, mensurável, digamos, experimental, não dá para repetir, isso só realmente Deus explica. Então, meu querido, Jesus disse, por isso, todo mestre da lei, instruído sobre o reino de Deus, aprenda sobre o reino, aprenda mais sobre Jesus, volte para o Senhor de todo o seu coração. E então Cristo fala, porque todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Em outras palavras, Cristo está falando sobre o que é prático, o que é relevante, o que é importante. Tudo aquilo que ele ensinou confronta com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado, com a nossa vivência. Você já parou para pensar o volume de conhecimento e de informação de uma pessoa de 100 anos de idade? Então Cristo falou, o reino dos céus, ou melhor, por isso todo escriba da lei, todo mestre da lei, instruído sobre o reino dos céus, é semelhante ao dono de casa, diz o texto aqui, de uma casa que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Naquela época não havia muitos bancos, como hoje. Hoje há até bancos virtuais, você nem precisa de casa para fazer sua movimentação financeira, nem usa dinheiro físico, só virtual. Naquela época não, eram poucos os banqueiros, os donos de banco, eram poucos os bancos, mas havia movimentação financeira, havia riqueza que era circulante, digamos assim. Mas naquela época era muito comum o dono de casa ter uma canastra, ter um baú, ter um lugar para guardar não apenas dinheiro, mas também guardar coisas que tinham um valor monetário, mas tinham um valor também afetivo. Como a imagem que você vê aí, um homem que abriu sua canastra, um senhor de idade, ele abre a sua canastra, o seu baú, e começa a tirar as coisas que lá estão dentro, né? Começa a tirar e começa a avaliar o que tem valor, o que não tem valor, o que é bom, o que é ruim, o que é velho, o que é novo. Então Cristo fala, o rei, ou melhor, isso é semelhante ao mestre da lei, ao escriba, que instruído sobre o reino de Deus, age como o dono de uma casa, que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Eu creio que está falando sobre lições. E a pergunta é, que lições são essas na prática, ou que podem ser colocadas em prática na sua vida? Lembrando das parábolas que Cristo contou, fazendo aqui um flashback, eu quero aqui pontuar algumas lições práticas. Que lições práticas são essas? Que coisas vocês devem colocar em prática? Jesus falou em João capítulo 13, versículo 7, o que eu faço agora vocês não entendem. Falou para Pedro, o que eu faço agora você não entende, mais tarde você vai entender. E no verso 17 disse, vocês que sabem dessas coisas, felizes serão se as colocarem em prática. E a pergunta é, que coisas são essas? Que lições você deve colocar em prática com respeito ao reino de Deus? Primeira lição que eu quero aqui pontuar, a palavra de Deus é igual para todos. Essa é a primeira lição. A Bíblia, a palavra de Deus é igual para todos. Lembra da parábola do semeador? O homem com um saco cheio de semente saiu e enquanto ele caminhava, partes da semente caiu em 4 lugares. À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em boa terra. E em cada lugar a semente deu resultados diferentes. À beira do caminho foi pisada e comida, pisado pelos homens e comida pelas aves. Entre as pedras cresceu, melhor, deu
germinou, mas não prosperou porque havia sol quente e pouca raiz. Entre os espinhos cresceu, mas ficou sufocada, e em boa terra deu fruto a 60, a 30, 60, 100 por um. A Bíblia é igual para todos. A questão toda é como cada um recebe essa palavra, como cada um reage a essa palavra. É interessante, nos eventos esportivos a nível mundial, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, como também os campeonatos mundiais, a gente vê inúmeras nações, quero como, por exemplo, a Copa do Mundo, que vai acontecer agora em 2020, as Olimpíadas agora em 2021 e a Copa do Mundo daqui a alguns anos. O que acontece? Nações de diversas origens, pessoas de diferentes origens, língua diferente, cultura diferente, todas estão participando de um campeonato mundial. Vamos supor de futebol. São japoneses, ingleses, alemães, italianos, brasileiros, americanos, todos de linguagem diferente, cultura diferente, países diferentes e até de religiões diferentes. Mas o que? Estão competindo seguindo a mesma regra, seguindo a mesma prática, e um juiz que conhece a lei diz, olha, é falta, não é falta, pode ir, não pode. Por quê? Porque todos estão debaixo de uma única regra. A Bíblia, meu querido, é a palavra de Deus e ela é para todo mundo. Essa é a primeira lição. Jesus disse que no futuro todos seremos julgados pela palavra dele, que é uma só. A segunda lição que nós podemos aqui tirar é que Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada um de nós. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Ele disse, o lugar é um só, o campo é um só. No campo, no seu campo, o dono do campo plantou o trigo, mas o inimigo daquele senhor veio e plantou o joio. Ambos, joio e trigo, germinaram e cresceram no campo, no mesmo campo. Mas o dono disse, eu sei quem é joio e eu sei o que é trigo. Mas quando vier o período da colheita, ficará evidente quem é joio e quem é trigo. E aí será colhido o joio para ser jogado fora e o trigo vai ser colhido para ser colocado no celeiro. Quem é você no reino de Deus? Você pode colocar um fake news de sua imagem, de sua história, pode inventar sobre a sua vida, mas Deus conhece o seu coração. Não adianta você usar uma máscara no sentido pejorativo de querer se esconder atrás de uma máscara, como se acontece no carnaval, as pessoas se escondem nos bailes da fantasia, se escondem atrás de uma máscara para fazer o que bem desejam e não serem reconhecidos. Não, Deus conhece o seu, o meu, o nosso coração. O joio, Deus conhece. O trigo, Deus conhece. Não adianta o joio ter uma aparência de trigo, e nem adianta o trigo querer agir como o joio. Deus conhece cada coração. O verdadeiro joio não quer ser trigo, e o verdadeiro trigo nunca poderá ser joio. Isso é obra de Deus. Deus conhece cada coração. Outra lição importante, prática, é preciso crer na palavra de Deus. Cristo contou a parábola do grão de mostarda. Pequenino, lembra da imagem que eu coloquei? O grão de mostarda é tão pequeno que usando o dedo indicador e o polegar, e você segurar o grão, você nem vai ver lá a uma certa distância, de tão pequeno que é. Pois é, embora menor das sementes, disse Jesus, quando é plantado na terra, o grão de mostarda cresce e se torna a maior das hortaliças, e se torna uma grande árvore, de modo que as aves se aninham em seus galhos. Pois é, você precisa crer. A palavra chega a você em poucos minutos, e durante poucos minutos você ouve a palavra. A pergunta é, você vai guardar no seu coração? O homem plantou o grão de mostarda no seu campo. Guarde a palavra no seu coração. Viva esta palavra. Creia, esta palavra de Cristo tem poder e faz mudanças na sua vida. Mas outra coisa interessante é que, outra lição prática, essa palavra tem poder para transformar a sua vida. Cristo contou sobre a parábola do fermento. Em outras traduções de Mateus 13, Jesus fala que a mulher pegou uma pequena porção de fermento, misturou em 3 medidas de farinha, de massa. Então, geralmente, o fermento é muito pequeno comparado com a quantidade de massa de trigo para fazer o pão. Pois é,
Embora pequeno, esse fermento, quando misturado com toda a massa, tem poder para levedar toda a massa. Pois é, Jesus quer transformar a sua vida. Não adianta você ter mudanças exteriores, ou seja, mudar a cor do cabelo, a cor dos olhos, fazer uma mudança da sua vida. Não adianta você fazer uma mudança apenas da sua face ou de fazer algumas alterações do seu corpo, se o coração for o mesmo. O Evangelho não veio mudar o homem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu conheço a história de uma mulher, de duas mulheres. Uma fez 2 cirurgias plásticas para se tornar ou ser semelhante a uma pessoa que ela admirava. Uma outra mulher fez 42 cirurgias plásticas para o mesmo propósito, mas ambas quiseram se tornar semelhantes a alguém que em comum elas admiravam. Uma gastou alguns milhares de dólares, outras milhões de dólares para poder se tornar semelhante. São esforços e custo e investimento para mudança exterior. E o coração? O coração é o mesmo. Só Jesus, pela palavra dele, pode mudar o homem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas outra coisa interessante que eu quero aqui colocar para você, sobre lições práticas, é que você precisa reconhecer a palavra de Deus como a sua maior riqueza. Reconhecer a palavra de Deus como a sua maior riqueza. Jesus contou 2 parábolas com o mesmo propósito. A primeira, do tesouro escondido. Um homem estava arando o seu campo, trabalhando no campo, melhor dizendo, e ele bate o arado no campo, ele vê ali que há um tesouro escondido, ele vende tudo que tinha, compra aquele campo para ficar com o tesouro. Logo em seguida ele conta a parábola da pérola de grande valor. Era um negociante, um homem que conhecia e buscava pérolas preciosas, até que ele encontra uma de grande valor, ele vende tudo para comprar aquela pérola. E ambos, tanto o homem do campo como o homem da pérola, se alegram pelo tesouro encontrado, pela riqueza encontrada. A Bíblia, a palavra de Deus, é a maior riqueza para você, para mim, para todos nós. O reino de Deus é maior do que tudo. Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, meu querido, renuncia às riquezas deste mundo e crê em Jesus, que é o seu tesouro maior, porque só em Jesus você tem perdão dos seus pecados, a paz com Deus, a vida eterna, a salvação no nome de Jesus. Mas a última coisa, a última lição: creia em Jesus enquanto há tempo. Quase que finalizando esse conjunto de parábolas, Cristo contou a parábola da grande rede lançada ao mar. E aí eu quero lembrar o que eu preguei esse domingo passado pela manhã. Pescadores lançaram a rede ao mar. E essa rede pesca todo tipo de peixe. E quando ela está cheia, ele puxa, os homens vão à praia, separam os peixes bons dos peixes ruins, jogam os peixes em fora e aí guarda os peixes bons. Aí Cristo fala, no fim do mundo, no fim da história da humanidade, Jesus vai mandar seus anjos. E ele então vai separar, vai jogar fora os que não são dele e vai levar os que são dele para a glória eterna. Não adianta você ouvir a palavra, você precisa crer na palavra. Quantas pessoas hoje, nesse dia 7 de março de 2021, já são jovens ou adultos e foram criados no Evangelho? Aprenderam o beabá da Bíblia, digamos assim, aprenderam a cantar, louvar a Deus, aprenderam as histórias de Daniel, Sansão, Ruth e tantos outros de Davi, aprenderam sobre Jesus, a morte dele na cruz. Alguns professaram a sua fé em Jesus, levantaram a mão e disseram: eu quero Jesus, foram batizados, cantaram, fizeram a obra de Deus, pregaram, mas se desviaram e se afastaram. Meu querido, um dia essa rede do Evangelho vai ser puxada, a pregação vai se encerrar, a igreja vai para o céu, porque Jesus prometeu. Antes que isso aconteça, não desista, creia em Jesus, abra o seu coração para Jesus, porque não haverá uma nova chance. Então, são lições práticas. Eu quero orar com você nesse momento e pedir a Deus que Ele prepare o seu coração
para a ceia que vamos celebrar nesse momento, mas que também você peça ao Senhor a oportunidade de viver pela palavra dele. Vamos orar? Nós vamos orar nos preparando para a ceia do Senhor. Eu estou aqui com os elementos, o pão e o cálice, mas eu quero orar com você para que Deus prepare o seu coração. E para essa celebração da ceia, quero lembrar de 1 Coríntios 11, 28, que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, de assim como do pão e beba do cálice. Quem pode celebrar a ceia do Senhor? Quem pode dela participar? A Bíblia nos deixa claro algumas verdades. Primeiro, a pessoa tem que ser crente, porque não pode participar da ceia se realmente não creu em Jesus. Então a pessoa tem que ser convertida ao Senhor Jesus. Segundo, tem que ser batizada, essa pessoa, em obediência à palavra de Jesus. E Jesus disse: olha, vão e preguem o evangelho a todo mundo, para que todos que crêem sejam também batizados. Marcos 16, verso 15 e 16. Mas é preciso estar em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Não adianta um passado glorioso se o presente é vergonhoso. Não adianta ter, eu no passado era crente, eu visitava, ia para fazer a obra de Deus e hoje não sou mais. Não, tem que ser um presente que retrata a sua fé, para que então você possa participar da ceia do Senhor. Pratique a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça e diga: Senhor Jesus, nesta hora eu quero celebrar a ceia do Senhor conforme a tua palavra. Perdoa os meus pecados. Eu declaro a minha fé em Jesus. Eu sei que eu tenho obedecido à tua vontade. Fui batizado em nome de Jesus. Eu estou em plena comunhão com Cristo e com a sua igreja. E eu quero agora celebrar esta ceia no nome de Jesus, que vive e que realmente reina na minha vida para todo sempre. Amém e amém. Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus, diz a Bíblia em Mateus capítulo 26, que ele pegou o pão dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Logo, ele estava vivo quando pegou o pão e disse: este pão é o meu corpo. Quando disse é meu corpo, não estava dizendo que literalmente era o corpo dele, mas que representava, simbolizava o corpo dele. Este é o meu corpo que é dado por vocês. Então façam isso em memória de mim. Vamos comer este pão, dando glórias ao Senhor, porque Jesus entregou a vida dele por nós. Comamos. Após a ceia, a Bíblia diz que Jesus pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. O cálice, suco de uva, como você está vendo aqui, é só suco de uva. Mas ele nos lembra, nos faz lembrar do que Jesus fez lá na cruz. Ele derramou todo o seu sangue por você, por mim, por todos nós. Vamos então tomar agradecendo, porque Jesus deu a vida dele por você, por mim, por toda a humanidade. Tomemos. Amém? Vamos orar, dando glórias a Deus por este culto, o primeiro culto de março de 2021, lembrando que hoje à noite, na sede da nossa congregação, vamos celebrar, agradecer a Deus pelo Dia Internacional da Mulher. Será uma antecipação, já que vai ser amanhã. Então você, mulher, seja senhora, mãe, avó, sogra, filha, neta, de criança a adulta, a anciã, todas as mulheres são motivo de gratidão ao Senhor. Uma palavra contra a prática da violência contra a mulher, do feminicídio, que realmente as mulheres sejam reconhecidas e valorizadas diante de Deus como bênção para todos nós. Oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado por este culto, pela oportunidade de te servir. Que teu Espírito Santo repercute a tua palavra em cada coração. Nos dê uma semana de vitórias, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família em nome de Jesus, que é Senhor e Salvador de todo aquele que lhe crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.